Os antigos egípcios foram fundamentais para a história de toda a humanidade. Uma das civilizações mais antigas que já existiu, prosperou às margens do rio Nilo e entrou para os livros de história. Geralmente, os antigos egípcios são mais lembrados por suas lendas e deuses, bem como os faraós, as pirâmides e as múmias. No entanto, a civilização também chamou atenção com um jogo de tabuleiro chamado Sené. Confira detalhes abaixo. Conforme o popular Mechanics, o Sené apareceu pela primeira vez no Antigo Egito há quase 5.000 anos. Sené, vale mencionar, significa passar. Semelhante ao gamão, em seu princípio, se popularizou em todo o Vale do Rio Nilo, por pessoas de diferentes classes sociais. Um tabuleiro de Sené consistia em 3 fileiras com 10 quadrados cada, conforme descrito pelo Science. No jogo, 2 pessoas deveriam mover seus peões ao redor do tabuleiro após rolar palitos, uma versão mais antiga dos dados. A maioria dos quadrados do tabuleiro estava em branco, exceto pelos das casas 26 a 29, onde havia símbolos que, até hoje, não foram completamente decifrados. De maneira simples, o primeiro que conseguir levar todos os seus peões até o fim, ou seja, o 30º quadrado, era considerado vencedor. A referência mais antiga que se tem hoje, exceto por alguns fragmentos que se especula serem parte de um tabuleiro do jogo, é uma pintura encontrada no túmulo de um membro da alta corte egípcia. Possivelmente o primeiro dentista da história, chamado Eis-Ra. Ele viveu na mesma época que o reinado do faraó Djoser, em torno de 2600 a.C. Além dela, também há uma famosa representação encontrada na parede interna do túmulo da rainha Nefertari, em que ela pode ser vista jogando. Vale mencionar também que Tutancâmon, o faraó menino, foi enterrado com pelo menos 5 conjuntos do jogo. Com o tempo, cerca de 700 anos após o surgimento do jogo, o Sené assumiu um significado cultural mais profundo para os egípcios. Em outra versão, de aproximadamente 300 anos atrás, a passagem pelas casas do tabuleiro representava a passagem que as almas faziam por Dua, o submundo egípcio, em direção à vida após a morte. Nesse contexto, o tabuleiro também passou por algumas mudanças em seu design. Em vez de 3 linhas verticais simples, passou a ser comum encontrar, no 28º quadrado, um hieróglifo de 3 pássaros, que era um tipo de símbolo para a alma humana. Com o tempo, o tabuleiro de Sené deixou de ser apenas uma forma de se passar o tempo, como também tornou-se um artefato religioso. Em outras versões, o 27º quadrado possui um hieróglifo para a água. Tradicionalmente, ali havia um X. Seria a representação de uma alma que precisa atravessar um corpo de água em sua jornada por Dua. Durante séculos da história egípcia, aquele simples jogo de tabuleiro foi uma importante forma de conexão com o mundo espiritual, e segue com grande importância para a história por nos permitir entender mais sobre a antiga civilização. Os antigos egípcios deixaram um legado inestimável que moldou a história da humanidade. Entre as diversas contribuições culturais e sociais dessa civilização notável, um aspecto frequentemente esquecido, mas fascinante, é o jogo de tabuleiro conhecido como Sené. Este jogo não apenas servia como forma de entretenimento, mas também possuía significados culturais e espirituais profundos que refletiam as crenças e práticas da sociedade egípcia. O Sené teve suas origens há cerca de 5.000 anos, emergindo como um dos jogos mais antigos conhecidos pela humanidade. De acordo com o popular Mechanics, o seu nome, que significa passar, sugere uma dinâmica de movimento estratégico, semelhante ao que encontramos em jogos modernos como o gamão. Com um tabuleiro que consistia em 3 fileiras de 10 quadrados, o Sené rapidamente se popularizou entre as diversas camadas sociais do Antigo Egito. Isso é notável, pois demonstra como a cultura do jogo transcendeu as barreiras de classe, unindo pessoas em torno de uma atividade comum e compartilhada. Os jogadores lançavam palitos, uma versão primitiva dos dados, para mover seus peões pelo tabuleiro. Essa mecânica de jogo simples, mas envolvente, capturou a imaginação dos egípcios e se tornou uma parte importante de suas interações sociais. O objetivo era claro: o primeiro a mover todos os seus peões para o quadrado final, número 30, era declarado vencedor.
Essa competição não era apenas um passatempo, mas também um reflexo das habilidades estratégicas e do pensamento crítico dos jogadores, características valorizadas na sociedade egípcia. Com o passar dos séculos, o Sena adquiriu um significado mais profundo que vai além do mero entretenimento. Aproximadamente 700 anos após sua criação, o jogo se transformou em um símbolo da jornada espiritual e da transição para a vida após a morte. Os egípcios acreditavam que a passagem pelas casas do tabuleiro representava a travessia pelas várias etapas do Dua, o submundo egípcio. Este conceito de jornada espiritual era central na religião egípcia, refletindo suas crenças sobre a mortalidade e a vida após a morte. Mudanças no design do tabuleiro ao longo do tempo também revelam essa evolução espiritual. Elementos como o asterisco e hieróglifo de 3 pássaros asterisco no quadrado 28 passaram a simbolizar a alma humana, enquanto o quadrado 27 frequentemente exibia um símbolo que representava a água, indicando a necessidade de atravessar um corpo d'água em sua jornada espiritual. Essas representações não eram meramente decorativas, elas encapsulavam as complexas crenças egípcias sobre a vida, a morte e o além, tornando o Sena um artefato religioso significativo. O impacto do Sena na sociedade egípcia é inegável. O jogo não apenas forneceu um meio de entretenimento, mas também serviu como uma janela para a compreensão das crenças valores da civilização egípcia. Pinturas e representações encontradas em tumbas, como a famosa cena do jogo no túmulo da rainha Nefertari testemunham a importância do Sena na vida cotidiana e nas práticas religiosas. Tutancâmon, o jovem faraó, foi enterrado com vários conjuntos do jogo, indicando seu valor como objeto de prestígio e significado espiritual. Além disso, o Sena continua a ser uma importante ferramenta de pesquisa para os arqueólogos e historiadores que buscam entender mais sobre a vida e a cultura dos antigos egípcios. As descobertas relacionadas ao jogo oferecem insights sobre a interação social, a estrutura de classe e as crenças religiosas, contribuindo para um quadro mais completo da civilização que floresceu ao longo do Nilo. O Sena, com sua rica história e simbolismo, é muito mais do que um simples jogo de tabuleiro. Ele representa a intersecção de entretenimento e espiritualidade na antiga civilização egípcia. À medida que continuamos a explorar as nuances da vida egípcia, é crucial reconhecer a importância de objetos como o Sena, que nos ajudam a decifrar os significados mais profundos da cultura e das crenças de um povo que, mesmo milênios depois, ainda fascina e intriga o mundo moderno. A civilização egípcia, através de seus jogos, nos convida a refletir sobre a vida, a morte e o que pode existir além, um legado que persiste até os dias de hoje. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também. Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição. Boas compras! A história do Sena é um convite para mergulhar nas complexidades da cultura egípcia antiga, onde cada aspecto da vida era entrelaçado com crenças espirituais e significados simbólicos. Este jogo, que começou como uma forma de entretenimento, evoluiu para um reflexo da visão de mundo dos egípcios, enfatizando a interconexão entre o lúdico e o sagrado. Ao explorar mais profundamente, podemos entender como o Sena se tornou um veículo para a expressão da espiritualidade e da vida social entre os antigos egípcios. O tabuleiro de Sena, com suas 3 fileiras de 10 quadrados, não era apenas uma superfície para movimentar peões, cada quadrado carregava um significado profundo. Os quadrados em branco simbolizavam a jornada da vida, enquanto os quadrados marcados com hieróglifos representavam desafios e etapas que as almas precisavam superar no Dua. Assim, o ato de jogar Sena transcendeu o mero entretenimento e se tornou uma metáfora para a experiência humana, repleta de obstáculos e escolhas. Por exemplo, o 28º quadrado, com seu hieróglifo de pássaros, é amplamente interpretado como uma representação da alma em busca de liberdade e ascensão. A passagem pelo quadrado 27, que simbolizava a água, traz à tona a ideia de purificação e transição, um tema recorrente nas crenças religiosas egípcias.
Essa relação entre o jogo e a espiritualidade demonstra como os egípcios compreendiam a vida como uma jornada com significados multifacetados, onde cada movimento no tabuleiro poderia ser visto como uma decisão na vida real. Além de seu simbolismo, o Sena também funcionava como um meio de conexão social. As sessões de jogo eram frequentemente momentos de interação entre amigos e familiares, promovendo laços sociais e fortalecendo a comunidade. Nas representações artísticas, como as encontradas nas tumbas, é evidente que o ato de jogar era uma atividade apreciada e respeitada. Nesses encontros, os jogadores não apenas competiam, mas também compartilhavam histórias, tradições e conhecimentos, criando um espaço onde a cultura e a espiritualidade podiam ser discutidas, celebradas. Além disso, o Sena se tornou um importante ritual espiritual nas práticas funerárias. Ao ser enterrado com conjuntos do jogo, como no caso de Tutancâmon, os faraós e nobres não estavam apenas levando um passatempo para o além, eles estavam assegurando que suas almas estivessem preparadas para a jornada no Dua. O jogo, portanto, simbolizava não apenas a vida, mas também a continuidade da existência após a morte, refletindo a crença egípcia de que a vida e a morte eram partes de um ciclo interminável. A relevância do Sena se estende além da história egípcia. Ele oferece uma perspectiva sobre a espiritualidade humana como um todo. Em um mundo onde muitas culturas criam rituais e jogos que refletem suas crenças e valores, o Sena serve como um exemplo primordial de como os seres humanos buscam compreender sua existência. Através do jogo, os egípcios exploravam questões universais sobre a vida, a morte e o que vem a seguir, temas que ainda são relevantes na sociedade contemporânea. A popularidade do Sena ao longo dos séculos também ilustra a capacidade da cultura de evoluir e se adaptar. Embora o jogo tenha sido esquecido por muitos, sua redescoberta nas últimas décadas trouxe à tona um novo interesse nas tradições egípcias, fomentando o estudo da arqueologia e da história. As lições que podemos aprender a partir do Sena vão além do entretenimento, elas nos convidam a refletir sobre como jogos e rituais moldam nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. O Sena é um testemunho da rica tapeçaria da civilização egípcia antiga, onde o lúdico se entrelaça com o espiritual. Este jogo de tabuleiro não é apenas um artefato histórico, é um símbolo da profunda conexão entre a vida e a morte, entre a socialização e a espiritualidade. À medida que continuamos a explorar as nuances do significado do Sena, somos lembrados de que a busca por compreensão e conexão é uma característica inerente da experiência humana. O legado dos antigos egípcios, através do Sena, nos inspira a refletir sobre nossa própria jornada e a importância dos rituais e dos jogos na construção de nossa identidade e espiritualidade. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!